Dia de campo de inverno Cocamar. Mais tecnológico, sempre produtivo. Estamos na UDT, Unidade de Difusão de Tecnologias da Cocamar de Floresta, para falar da calagem, prática que tem como objetivo corrigir a acidez do solo, fornecer nutrientes para o bom desenvolvimento da planta e melhorar as características químicas do solo, além de outros benefícios. Viemos conversar com o coordenador das UDTs da Cocamar, Rodrigo Sakurada, engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, e também com o professor Dr. Marcelo Batista, da UEM, Universidade Estadual de Maringá, doutor em solos. Nossa conversa começa com o Rodrigo para saber por que falar de calcário sempre, já que é uma prática com eficiência agronômica comprovada. Os produtores estão conscientes, mas ainda falta frequência nas aplicações. Nós fizemos alguns monitoramentos com a Embrapa nos últimos 2 anos, nas últimas 2 safras, e com base em algumas análises nós percebemos que ainda falta aplicação de calcário nas áreas, principalmente nas áreas que a gente trabalha, que a cooperativa Cocamar trabalha. Então, acho que falta um pouquinho do produtor ele tomar um pouco de cuidado por ser uma prática muito simples e de investimento relativamente baixo, perto a outros investimentos que ele tem que fazer na sua propriedade. Já que é uma coisa assim tão necessária, por que o produtor não faz às vezes? Bom, Sérgio, a gente sabe que tem que aplicar, o produtor sabe que tem que aplicar, mas por ser um investimento e uma prática que não traz um retorno tão visual quanto uma aplicação de fertilizante, uma aplicação de fungicida que você vê a doença não evoluindo ou de uma praga que você vê a praga morta, às vezes o produtor ele não consegue perceber o quão importante e quanto de retorno ele pode ter por conta da aplicação do calcário. O professor Marcelo Batista, que é professor da área de solos da Universidade Estadual de Maringá, lembra que a função do calcário não é só corrigir a acidez do solo, mas também é essencial para manter a eficiência do sistema agrícola. O calcário ele tem várias funções, mas a função principal dele é elevar o pH do solo. Assim que ele eleva o pH do solo, ele acaba fornecendo também alguns elementos, dentre eles cálcio e magnésio, dependendo do tipo de calcário que você vai escolher, ele vai fornecer mais um ou outro elemento. Outra função importante do calcário, quando ele eleva o pH, ele melhora esse ambiente para o desenvolvimento de alguns organismos. Então quando a gente trabalha com soja principalmente, temos que pensar muito no bradyrhizóbio, que é responsável pela fixação biológica de nitrogênio. Então, tanto o bradyrhizóbio como o azospirillum preferem um pH mais adequado. E além disso tudo, o calcário tem a função de diminuir a concentração ou atividade de alumínio e manganês tóxico no solo. Ou seja, quando o pH está muito baixo, aparece alumínio no sistema, o que é ruim, porque ele é tóxico à planta, e o manganês em excesso pode se tornar tóxico. Estava falando com o Rodrigo que a aplicação de calcário é imprescindível, mas tem produtor que ainda não faz, mesmo com todas essas vantagens que ele traz e essas correções todas? A gente observa que a demanda, tem alguns trabalhos feitos por algumas empresas que mostram que a demanda de calcário que nós temos montada no Brasil hoje, instalada, ela é muito maior do que de fato é entregue, do que de fato é vendido anualmente. Ou seja, o uso de calcário é menor do que a necessidade de forma geral. Agora, com relação a fertilizantes, quanto o calcário contribui para a sua eficiência? Anualmente é colocado fertilizante nas lavouras, na lavoura de inverno, na lavoura de verão. E o produtor se preocupa muito com a escolha do fertilizante e compra fertilizantes de altíssima qualidade, o que é muito bom, fertilizantes muito bem ajustados para a sua lavoura, o que é excelente. Só que a eficiência desse fertilizante depende fortemente de como está o pH do solo. Um exemplo, o fósforo num pH 4,5, a eficiência da adubação fosfatada é de aproximadamente 30%. Se eu elevar o pH para 6,5, a eficiência é em 100% do fertilizante fosfatado. O fertilizante nitrogenado, a eficiência é de 20% num pH 4,5. Se eu coloco num pH 6, a eficiência é de 100%. Ou seja, não adianta você comprar o melhor fertilizante mais adequado para a sua lavoura, mas não se preocupar com o pH. Por isso que o calcário é importante. Porque ele colabora não somente com o fornecimento de cálcio, magnésio e elevação do pH, mas com a melhora da eficiência de uma série de outros traços que nós fazemos na lavoura,
ou seja, deixando um ambiente muito mais amistoso para o crescimento de planta. Isso é muito importante pensando em altas produtividades. Para os produtores que não corrigem ou corrigem o solo com baixa frequência, o professor reforça pontos importantes para que possam fazer a calagem de forma correta. Nós teremos um intervalo agora entre o milho safrinha e a soja. Então esse intervalo seria a época ideal para a coleta de amostras de análise de solo. Nós teremos que fazer o quê? Separar os talhões das áreas agrícolas do produtor, fazer uma boa amostragem, a gente fala em torno de 20 pontos, né, por talhão, para fazer uma amostra composta, encaminhar essa amostragem para um laboratório que tenha credenciamento no CELA. O CELA é uma comissão que faz uma auditoria, né, dá um certificado de qualidade aos laboratórios de análise de solo do Paraná. Tá? A partir dessa resultado de análise de solo, encaminhar para o pessoal da Cocamar. O pessoal da Cocamar está mais que qualificado para interpretar essa análise de solo. Interpretando essa análise de solo, ele vai decidir qual é primeiro, se precisa. Porque não é porque vai fazer análise de solo que vai precisar de calcário. Se precisa. Em precisando, qual é a dose? Em precisando e qual é a dose? Qual é o tipo de calcário que deve fazer? E nesse intervalo anterior agora à soja, fazer essa aplicação com a máxima qualidade possível. Isso é muito importante. Porque no sistema de plantio direto, nós temos que distribuir muito bem o calcário. Tá? Então optar por equipamentos mais adequados, né? Evitar momentos de muito vento para aplicação e regular muito bem esses aplicadores de calcário antes da aplicação na área do produtor de forma geral. Ele adotando essa prática, ele tem aumento de custo no final das contas, não? Nem um pouco, é uma questão de qualidade basicamente. Às vezes, né, Sérgio, até fica meio chato, parece que a gente sempre está falando do mesmo. Mas a gente percebe claramente uma série de problemas no campo. É importante o produtor entender que esse capricho na calagem vai ter reflexos muito bons na produtividade. Quanto mais você produzir, mais antecipadamente provavelmente você vai ter que fazer a sua calagem, porque você está extraindo mais do solo. E é normal que o solo acidifique naturalmente. Nesse momento o solo está se tornando cada vez mais ácido. Toda vez que a gente produz, o solo está ficando mais ácido. Então, quanto mais você produzir, mais rapidamente você vai ter que fazer a reaplicação de calcário. Então, como decidir isso? Monitorando. E que tipo de calcário utilizar, hein? Então, nós temos pelo menos 3 tipos de calcário, né? A gente chama de calcário calcítico, o calcário magnesiano e o calcário dolomítico. O calcário calcítico ele tem menos que 5% de óxido de magnésio. O magnesiano tem entre 5% e 12% de óxido de magnésio. E o dolomítico tem mais que 12% de óxido de magnésio. Então é importante saber escolher, porque você vai ter uma maior proporção, não uma maior proporção de forma geral, mas um calcário com teores diferentes de óxidos de magnésio, ou seja, então o magnésio é importante no sistema. De forma geral, nós escolhemos esses calcários com base no teor de magnésio no solo, ou seja, voltamos à análise de solo. Então, para decidir também qual é o tipo de calcário a ser usado, nós precisamos saber o teor de magnésio no solo. De forma geral, para escolher qual é o tipo de calcário, nós temos que olhar o teor de magnésio no solo. Menor do que 1 centimol, com certeza dolomítico. Vai fazer gesso, com certeza dolomítico. Acima de 1 centimol, qualquer calcário, mas desse você tem que fazer o cálculo de custo-benefício relacionado a esse calcário. O professor da UEM lembra ainda que os calcários não são os únicos corretivos à disposição dos produtores para a correção do solo e que existem diferenças entre os corretivos. Dentre os corretivos, nós temos o grupo dos calcários, que são os mais conhecidos, nós temos o grupo dos óxidos, nós temos o grupo dos hidróxidos, o grupo dos calcários calcinados e, por último, as escórias de siderurgia, que a gente chama de silicatos. Então, são grupos que são diferentes produtos que fazem a mesma coisa, elevam o pH e fornecem cálcio e ou magnésio, só que eles têm uma composição química diferente. E existe diferença entre os corretivos? A princípio, somente essa composição química entre eles e a velocidade de reação, né? O grupo dos hidróxidos e o grupo dos óxidos e o calcário calcinado, por ter parte de hidróxidos e óxidos, tendem a reagir mais rápido. Mas, cumprido esse período de reação, eles vão entregar algo muito semelhante. O professor também fala sobre os trabalhos de pesquisa da Universidade Estadual de Maringá realizados com a Cocamar. Essa área, por exemplo, é uma área que nós temos desde 2014 aqui. Então nós estamos acumulando informações sobre calcário nessa área, nessa região aqui, desde 2014. Então nós temos um banco de dados muito grande sobre essa área.
E nós conseguimos observar claramente que esse uso de calcário, por exemplo, consegue aumentar a produtividade e manter produtividade na nossa região. Então a gente vê claramente que os milhos feitos na safra, por exemplo, respondem muito à calagem, que a soja responde à calagem, né? Que a eficiência do uso dos nutrientes é aumentada com o uso do calcário. Então, quando a gente fala sobre esses números, quando nós falamos sobre essas práticas, como a calagem, por exemplo, nós estamos embasados numa série de informações que corroboram tudo aquilo que o produtor quer saber. Bom, melhora a produtividade? Em condições que a resposta, sim. E onde não há resposta, professor? Ela vai manter a sua produtividade. Isso que é importante. Nós não podemos esquecer que sempre a gente quer aumentar. Aumentar é importante para quem tem produtividade muito baixa ou baixa. Mas o mais importante de tudo aqui é manter a produtividade, manter sustentável, economizar no fertilizante, porque você vai ter maior eficiência, né? Melhorar a inoculação da soja com um pH do solo mais adequado. Então essas áreas experimentais é que vão nos dar esse suporte para que nós possamos falar para o produtor depois o seguinte: olha, não, de fato funciona, ainda vale a pena. Quando você tem que reaplicar? Então é com base nessas informações que nós conseguimos obter essas recomendações de forma geral. E o calcário que foi colocado aqui nessa área experimental teve a geada, mas ele continua com a sua eficiência. Essa reação do calcário, por exemplo, uma pergunta muito interessante associada ao calcário, essa questão de tempo de reação, por exemplo, né? Nós aprendemos que o tempo de reação do calcário é de 3 meses, mas isso é verdade quando eu incorporo o calcário. E não é uma prática usual atualmente incorporar calcário. Então, em um solo dessa textura, que é um solo de textura muito argilosa, a reação do calcário ela vai ser completa após 18 meses de aplicação. Então eu aplico o calcário, ele demora para reagir. Por isso que o diagnóstico é importante para a pessoa acertar quando aplicar, porque isso vai levar tempo para acontecer. Ah, mas então eu vou incorporar o calcário. Não, não faça isso. Não é recomendado. É exceção você ter que incorporar o calcário. Mas a aplicação dele na época certa vai te permitir manter produtividade. Em 18 meses nós temos algumas safras, né? Então o produtor tem que estar atento a isso. Ele pode estar perdendo produtividade, ou mantendo produtividade, ou aumentando a produtividade em 18 meses, se ele fizer a aplicação na época certa. Resumindo, o calcário tem que estar no planejamento anual da propriedade. Sempre. Ele é a primeira etapa que você vai trabalhar em termos de aumentar a fertilidade do solo, construir perfil de solo. A calagem é a primeira etapa. Se o produtor ou o técnico errar ali, as demais etapas vão sofrer. Então nós temos que acertar nesse momento, e agora é a hora. Dia de campo de inverno Cocamar. Mais tecnológico, sempre produtivo.